Olá, como vai? Eu sou a jornalista Juliana Bonturim e hoje é dia de podcast Fala BBC. Em 2021, os NFTs, ou os tokens não fungíveis, movimentaram mais de 40 bilhões de dólares em criptomoedas. Neste ano, até 15 de abril, as transações já ultrapassaram 30 bilhões. Foi o que revelou a pesquisa feita pela Chainalysis, empresa de análise de dados de blockchain, divulgada em maio de 2022. O relatório também aponta para uma diminuição do volume de operações com os tokens digitais depois de uma queda em fevereiro. Ainda assim, o fato é que, desde quando se popularizaram, os NFTs transformaram o mercado de compra e venda de artes. Para entender como isso aconteceu, as vantagens de participar e as tendências futuras para esse setor, converso agora no episódio de hoje do Fala BBC com Adrian Kemercer-Neve. Ele é professor da FGV. Seja muito bem-vindo. É um prazer participar desse podcast. Muito obrigada, também especialista em negócios da tecnologia. Vamos entrar muito nessa questão também. Muito obrigada mais uma vez. Agora, ele, Fernando Magalhães, ele é Data Protection Officer e especialista em proteção de dados da ABBC. Seja bem-vindo também. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos começar pelo básico, a gente entender bem a questão. O que são NFTs? Bom, Juliana, NFT é um tipo de criptoativo, um ativo da economia cripto. Existem diferentes tipos de criptoativos. Por exemplo, as criptomoedas, os cryptotokens, né, que são representações de valor. Dentro do guarda-chuva de cryptotokens existem os utility tokens, security tokens e também o NFT. O NFT é um tipo de criptoativo vinculado a um bem digital não fungível, ou seja, que não pode ser substituído por algo da mesma espécie. Ele é único e, portanto, pode ser valioso. Por exemplo, uma obra de arte. Um quadro do Van Gogh não pode ser substituído, mesmo que seja por outro quadro do Van Gogh. Ele é único, né? E, sendo único, é possível que exista um valor intrínseco para ele, né? Assim, existem diversos NFTs hoje no mercado, assim como diversos criptoativos, né? Recentemente eu olhei o dado, pelo menos o mais recente de hoje, né? Que existem mais de 20 mil criptoativos diferentes comercializados por mais de 500 corretoras mundo afora, corretoras especializadas. E nesse meio do caminho existem os NFTs, né? Que, por exemplo, o primeiro NFT que foi vendido, do primeiro tweet, né, que foi vendido do Twitter pelo Jack Dorsey, foi vendido por 2,9 milhões de dólares. Né? O Justin Bieber pagou pouco mais de $1 milhão por um macaco entediado, né, um meme, que ele considera que no futuro vai ter um grande valor e ele, em princípio, resolve fazer investimento nesse momento. Né? É uma economia que foi criada para preservar direitos autorais, algo muito bem-vindo depois de décadas de pirataria. Por exemplo, ao usar uma imagem, um vídeo, uma música que está registrado em algum lugar, esse lugar é na blockchain, né, e está plenamente disponível para um monte de gente, você pode vir a cobrar direitos autorais, que parece que vai encarecer a economia, mas pelo contrário, né, permite a massificação com baixo custo desses bens de informação, incentivando a produção de bens digitais, de bens de informação. Olha, bem explicado realmente para a gente entender esse universo tão amplo. E como funciona, por exemplo, na questão de transações de NFTs? Por onde elas acontecem e através de quais meios de pagamento? Bom, de novo, né, o NFT é um criptoativo e tal como qualquer criptoativo, ele é vendido, né, comercializado em corretoras especializadas. Existem assim dois momentos do NFT. Um é quando ele é criado. Né? Então, existem hoje marketplaces específicos para a criação desses bens digitais certificados. Né? O NFT certifica que você seja proprietária de um determinado bem de informação. E essas corretoras fazem esse serviço e também o serviço de comercialização, né? Esses marketplaces. Além das corretoras tradicionais do ambiente cripto. Como eu comentei, mais de 500 corretoras podem vir a comercializar isso. Né? Depois do lançamento do NFT feito num marketplace, as pessoas interessadas passam a comprar esses NFTs junto a esses marketplaces mesmo ou a outras corretoras.
O fato de criar um NFT não garante que ele vai ter valor, né? O que garante que vai ter valor são pessoas querendo comprar esse NFT, ter a propriedade disso. Parece um pouco estranho a gente imaginar por que alguém compraria uma imagem de um meme ou um primeiro tweet do Twitter, né? Mas é algo que a gente, no mundo físico, consegue entender. Por exemplo, um quadro. A Mona Lisa, que está no Louvre, ela é única. E ainda assim existem milhões de cópias delas, né, de fotografias, imagens da Mona Lisa espalhadas pelo mundo. Quer dizer, todo mundo pode ter uma cópia, mas a original está lá no Louvre. A gente sabe onde ela está e quem é o proprietário. O NFT garante isso para os bens de informação, né? Então, bens de informação que a gente pode copiar muito facilmente na economia digital, a gente também pode certificar que ele seja de propriedade de alguém, né? Garantindo não só o direito autoral, mas também a criação de uma economia cripto a partir disso. Corretíssimo. E uma direcionada também para o nosso universo. Como instituições financeiras podem participar mais desse movimento? Bom, existem várias maneiras, né, que o setor financeiro tangencia esse ambiente cripto, ou está inteiramente no ambiente cripto, ou tangencia de alguma maneira, né? Hoje, quando eu quero comprar um determinado NFT, em geral, eu pago com um criptoativo, uma moeda, né, uma criptomoeda como o Bitcoin, por exemplo. E essa criptomoeda eu compro em algum lugar, e esse lugar é uma corretora. Então, para eu comprar um Bitcoin, eu nunca tive nenhum, e vou comprar pela primeira vez, eu tenho que mandar dinheiro, provavelmente do meu banco, de uma instituição financeira, para essa corretora, para então comprar um NFT, né? O que poderia ser feito, imagino eu, as instituições financeiras mundo afora, é facilitar a vida dos seus clientes e permitindo essa compra direta, a partir da sua própria conta, né, fazer uma aquisição dentro da corretora do próprio banco. Um exemplo, né, algumas instituições de pagamento que nem são bancos no país já oferecem compra e venda de criptomoedas. NFT é um ativo adicional que poderia ser comercializado por essas instituições de pagamento, idem para os bancos, para as financeiras e tudo mais, né? Além disso, né, o setor financeiro participa do que a gente chama de finanças descentralizadas, ou DeFi. Participar desse ecossistema financeiro descentralizado é um desafio, mas é um mercado em plena expansão, faturando bilhões de dólares, né, em curto período de tempo. Eu acho que as instituições financeiras têm muito a acrescentar nesse ambiente cripto, nessa economia cripto. Perfeito. Eu vou até fazer uma alteraçãozinha aqui no nosso roteiro, para que eu quero a visão de futuro lá ao final, que vocês dois já raciocinem aqui comigo, porque é realmente bem futurista, mas muito presente para a gente também essa questão. Mas eu tenho uma aqui que eu acho que a gente consegue ampliar para os dois. Olha, quais os cuidados que o investidor precisa ter ao trabalhar com NFTs? Eu acho que assim, o primeiro ponto, né, que a gente precisa pensar é estruturar o entendimento, né? Então, assim, uma pessoa que quer fazer um investimento em criptoativos, ele tem que primeiro tentar entender esse mercado. E aí pode ir numa ordem de começar pelos criptoativos, depois partir para investimentos mais em NFT, por exemplo, que normalmente envolvem valores mais robustos, né, mais altos, né? E aí fazer um entendimento desse mercado. O que é um criptoativo, que é um pouco do que o professor estava falando, o que é uma blockchain, como que é feita a segurança disso, por onde que ele pode fazer o investimento, qual que é o caminho melhor que ele pode fazer, entender os caminhos e as corretoras que estão fornecendo esse serviço aqui internamente, né? Então, a gente tem pesquisa de mercado que o Brasil é o segundo maior país em NFTs, né? Em investimentos de NFTs. Só perde para a Tailândia, depois tem Estados Unidos, Reino Unido. Então, quer dizer, tem um mercado grande de investimento, mas o entendimento desse mercado pelos investidores, especialmente os iniciantes, eu acho que ele deve partir de uma análise cuidadosa, porque é importante dizer o seguinte, né? É um investimento de risco, não é um investimento de uma renda fixa, que com certeza você vai ter ali um retorno, está garantido, tem lá uma Selic para te garantir. A gente teve uma queda grande agora nesse ano de 2022 dos criptoativos, em função do aumento de taxa de juros. Então, todas essas questões elas precisam ser analisadas antes de você pensar em fazer um investimento em criptoativos, tá?
concordo plenamente, é um investimento de risco, né? Você não tem, por exemplo, um investimento no criptoativo, uma criptomoeda, um token, um NFT, nenhuma garantia de que aquele investimento ele vai ser bem sucedido ou que vai ter valor no futuro. É um investimento de risco e o que a gente recomenda é que o investidor que vai fazer investimento em criptoativos também tenha um perfil de investidor de risco, né? Por exemplo, não existe fundo de garantia de crédito, né, nesse ambiente cripto. O ambiente está sendo regulado agora, nós estamos na emergência da regulação desse ecossistema. E quem investe, muitas vezes, investe pensando, puxa, eu vi lá o tal do NFT do macaco foi vendido por mais de $1 milhão, vou entrar nessa, vou sair comprando também. Não é assim, né? Eu acho que o mais importante é a gente imaginar que é uma economia diferente, e como o Fernando falou, precisa ser estudada, você precisa entender do que se trata e que tipo de risco você está assumindo, até para saber se você pode absorver esse risco ou não, né? Muita gente entrou na onda dos NFTs que estavam supervalorizados até um momento atrás, né, até poucos meses atrás, e agora estão frustrados, porque não sabiam que existia a possibilidade de perder dinheiro. Sinceramente, eles não sabiam. Então, o que a gente imagina é que esse público não deveria ter sido exposto a esse tipo de ativo de risco, né? Ele é um ativo de risco direcionado para investidores qualificados. E demonstra ainda mais a qualificação, né, de saber, de ter conhecimento. Por isso que eu fico muito feliz da gente já estar há tanto tempo fazendo nosso podcast aqui do Fala BBC, que traz toda essa realidade bem pertinho de todo mundo. E ainda seguindo na questão de segurança, Fernando, quais as dicas de proteção de dados para as instituições que queiram trabalhar com NFTs? Quando a gente fala de instituições financeiras, né, o Brasil é referência, né, de proteção de dados e de trabalhos no mercado financeiro de modo geral. Então, eu acho que quando a gente fala de segurança, a primeira questão é garantir que a segurança da informação dessa instituição ela seja robusta para permitir trabalhar com tecnologias de blockchain, você ter um serviço de... Vou começar pelo básico, tá, gente? Um serviço de antivírus, um serviço, um firewall de navegação web, todos os serviços do arcabouço de segurança, né? Serviços de cofre de senha, quando a gente fala de chaves digitais, esse é um risco enorme, então, da divulgação dessas chaves digitais que fazem a movimentação desses valores, né? Então, pelos usuários desses serviços, né? Então, como o professor estava falando, talvez pensar na robustez desse arcabouço de segurança, tá? E na questão legislatória também, eu diria que o momento talvez seja de entendimento para, agora com a aprovação do PL 4401, né, que vai regulamentar os criptoativos, né, a atividade financeira digital, digamos assim, no Brasil. Eles não falam ali em criptomoedas, não está muito ainda... Eles estão estudando essa SPL, mas a partir disso já é uma questão de legislação, de segurança. Aí o banco vai ter a preocupação depois com a estrutura de segurança da informação em si, que já é uma preocupação bancária, não tem nenhuma novidade aqui. Quando a gente fala do mercado financeiro, é um mercado mais assediado por hackers, com tentativas de invasão o tempo inteiro, ransomware, a gente está ouvindo toda hora notícias em mídia, né? Mas pouco se fala sobre os bancos. Por quê? Porque existe um arcabouço segurança que envolve as instituições financeiras. Então, a gente entende que o mercado já estaria, do ponto de vista de segurança, mais ou menos pronto para agregar a parte das criptomoedas. Mas a legislação, por isso que eu comentei, ele daria essa segurança jurídica para as instituições financeiras também, que é necessária. Tá? Eu estou misturando os dois temas porque eles estão extremamente correlacionados. Tá? Muito importante, muito importante. Eu tenho aqui uma questão que vocês acabaram dando diversas dicas nesse meio do caminho, inclusive para falar que aquele investidor de risco precisa estar ciente disso e precisa saber se é este o perfil, mas então eu quero que vocês mesclem aqui nessa pergunta final que eu vou direcionar para ambos, qual, na visão de vocês, a perspectiva de valorização, porque a gente fica interessado, é um assunto que todo mundo acaba falando, é uma perspectiva otimista ou pessimista? E ratifiquem, por favor, algumas dicas. Começo com você, Adrian, por gentileza. Bom, eu, como professor, vou acabar trazendo aqui uma teoria para ajudar a explicar se é otimista ou pessimista. Eu diria uma postura intermediária e realista.
Existem nos bens de informação um comportamento que nós chamamos de hype cycle, que é o seguinte: no primeiro momento da introdução de uma tecnologia, de um bem de informação, não é diferente um NFT, existe um hype, um momento de grandes expectativas em relação a essa tecnologia, a esse bem de informação. Isso a gente vivenciou nos últimos 2 anos, 3 anos, até o começo desse ano agora, quando parece que essa economia implodiu. Mas, de fato, não é isso que aconteceu. Quando a gente analisa através do conceito de hype cycle, depois de ter tido tantas expectativas ampliadas em relação a esse fenômeno, as criptomoedas, os criptoativos, tokens e NFTs também, é normal ter um período, uma sequência de declínio e ajuste dessas expectativas. Então, por exemplo, algo que a gente via um meme sendo vendido por milhões de dólares, de repente a gente começa a questionar, bom, será que, assim, que vale alguma coisa a gente sabe, mas será que são milhões de dólares? Quanto que deveria ser? O mercado ainda não conhece a precificação desses bens, porque é algo muito novo. As próprias criptomoedas estão buscando um teto e um piso para saber quanto que elas valem. Elas são fenômenos muito novos. Se a gente imaginar que o primeiro Bitcoin foi transacionado em 2009, começo de 2009, a gente tem aí 12 anos de economia cripto, e é muito pouco tempo. Então, o mercado ainda está testando quais são esses limites, quais são esses valores. E o hype cycle não é só um período de grande euforia inicial e depois uma desilusão na sequência. Após esse período de relativa desilusão e declínio, que é o que a gente está vivenciando hoje, a gente caminha para uma maturidade. A teoria chama de platô de produtividade, mas para uma maturidade desse ecossistema. O que a gente está vivenciando agora é um período de grande desilusão, de grande declínio. Isso parece ruim, porque as pessoas estão falando mal dos criptoativos, das criptomoedas, dos NFTs, etc. Mas, do ponto de vista teórico, isso é algo bom, porque nenhuma economia cresceu e se tornou madura sem ter passado por esse movimento de hype. Então, o que a gente está vivenciando agora talvez seja o melhor sinal de que essa economia vai se tornar madura num período posterior ao nosso. Então, eu diria o seguinte: eu não sou pessimista, mas também não acredito que aquele hype inicial que nós vimos vai ser refletido no futuro. A gente vai ter uma economia crescendo com um pouco mais de pé no chão daqui para frente. Perfeito, obrigada, Fernando. Eu concordo com o professor. Eu acho que a gente, para você ver, né? A gente falou, ele está falando aqui do hype, né? Das crises, né? O Bitcoin ele nasce num momento, falando do primeiro criptoativo lá de 2009, o Bitcoin ele nasce, ele cresce, né? É registrado no momento pós crise de 2008. Então ele nasce a partir de uma necessidade de descentralização, aquela crise do sistema financeiro americano. E aí essa equalização de ondas, de momentos, né? Nenhum ativo de risco ele cresce para sempre, quer dizer, ele vai ter momentos ali de declínio natural, esperado, né? E não é diferente com os criptoativos. Nós estamos agora, por exemplo, com uma perspectiva. Nós tivemos o início da pandemia com uma perspectiva de baixa dos juros ainda aqui, especialmente no Brasil, né? Mas no mundo também ainda tinha aquela equalização dos juros ali embaixo, né? Que favorecia muito o mercado tecnológico, né? Quando se fala em mercado tecnológico, você está falando de criptoativos, você está falando de NFTs, está tudo envolvido nesse universo aí. Quando você começa a ter uma alta de juros no mercado, automaticamente existe uma perspectiva de declínio, porque são ativos de risco. Quando se tem ativos de risco em jogo, as pessoas vão para segurança. Logo, elas vão procurar renda fixa e tudo mais. E aí é a hora que dá essa equalizada que o professor muito bem estava nos descrevendo aí. E aí, respondendo sua pergunta mais diretamente, né, para não ficar só aqui na enrolação, é difícil a gente falar isso, né? Mas o momento hoje, assim, diante dos juros, diante da situação, hoje é pessimista. Mas se você me perguntar daqui 6 meses, talvez eu tenha mudado de opinião. Vamos acompanhar todos os fatos e o que vai acontecer. Realmente é um universo que chama muita atenção de todos. Todo mundo tem buscado, de alguma certa forma, essa informação. Eu agradeço imensamente aos dois. Adrian Kemmerser-Neff, que ele é professor da FGV, especialista em negócios da tecnologia. Muito obrigado, esclarecimento show de bola. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado pelo convite e espero que esse podcast tenha sido bastante instrutivo.
Com certeza foi, ainda com a sabedoria de um professor que vem com a teoria também, mas trazendo a realidade da prática, que foi incrível. Muito obrigada, com certeza. Aqui também tem o Fernando Magalhães, ele é Data Protection Officer, especialista em proteção de dados da BBC. Foi uma honra tê-lo aqui. O prazer foi todo meu, foi uma alegria participar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. E muito obrigada à nossa audiência também do podcast Fala BBC. Eu aguardo vocês em breve para mais um bate-papo. Até mais!